Olá a todos! Ultimamente, ao ver as notícias no jornal, temos a impressão de que o mundo se tornou um grande barril de pólvora prestes a explodir. De fato, ao ver alguns dos acontecimentos recentes, é difícil ter uma visão otimista do mundo. Todos os dias, pesquisadores ao redor do mundo trabalham duro para tentar prever os acontecimentos futuros. Esse é o nosso canal. Vamos deixar o pânico de lado e, ao invés disso, venha conosco tentar entender esses acontecimentos, com base em estudos e pesquisas feitas pelos especialistas da área. O que será que está acontecendo em nosso planeta? O aumento histórico na temperatura do continente antártico. O aquecimento global está se tornando um problema cada vez mais grave e as consequências cada vez mais visíveis. Em 2020, foi registrado um inverno mais quente do que o normal em várias partes do mundo. E o que mais assusta os pesquisadores é a mudança climática no continente antártico. O maior problema é a velocidade com que as geleiras estão derretendo, fazendo a neve que cai naquela região não ser o bastante para repor todo o gelo derretido. Recentemente, a NASA criou um mapa que demonstra a temperatura ao redor do continente, baseado em dados coletados em fevereiro deste ano. Este mapa demonstra claramente que, em algumas regiões, a temperatura passa dos 10 graus Celsius. A ilha Seymour ainda registrou uma temperatura histórica de 20 graus Celsius. Obviamente, tudo isso causou grandes impactos. Por exemplo, em 10 dias, se derreteu cerca de 20% de todo o gelo que cobre o planeta Terra, somente nesta ilha. Na opinião de pesquisadores da Organização Meteorológica Mundial, essas podem até ser mudanças características na Groenlândia e Alasca, mas algo que nunca havia ocorrido na Antártica. Dados divulgados pela Universidade de Leeds, no Reino Unido, mostram que o gelo nessa região já foi reduzido em pelo menos 1/6 nos últimos 30 anos. Isso representa cerca de 3 trilhões de toneladas. Isso é devido ao derretimento das plataformas de gelo, e a causa é o aquecimento na temperatura do oceano ao redor do continente. Os gases emitidos pelo permafrost e o possível desastre. Recentemente, a NASA obteve sucesso ao pesquisar camadas antes nunca alcançadas do permafrost, ou pergelisolo em português. O resultado dessa pesquisa mostrou que a emissão de dióxido de carbono e gás metano na atmosfera está aumentando e que milhares são as fontes emissoras desses gases. O resultado da pesquisa mostra um claro indício de um agravamento no meio ambiente, já que esses gases liberados na atmosfera causam o efeito estufa. Para essa pesquisa foi utilizado um aparelho chamado espectrofotômetro de infravermelho. Esse aparelho permitiu a análise dos mais de 30 mil quilômetros quadrados do continente antártico. Ainda nessa pesquisa foi descoberto que o gás metano está sendo emitido de um local a cerca de 45 metros da costa, não muito longe do mar. Novos termocársters também foram encontrados, um terreno esburacado que se forma através do acúmulo concentrado de substâncias químicas. Os principais meteorologistas da NASA prevêem que, em um futuro próximo, o permafrost irá diminuir significativamente, chegando a somente 45% da quantidade atual. Isso significa que há uma grande probabilidade de serem liberados bilhões de toneladas de gases na atmosfera, causando grandes impactos no clima terrestre e em nossa saúde. Divisão do continente africano. Recentemente, uma gigantesca rachadura de centenas de quilômetros foi descoberta no continente africano, com uma largura de 20 metros e profundidade de 15 metros. Essa fenda apareceu no Quênia, num local não muito longe da capital, Nairobi. Segundo especialistas, as pesquisas mostram que esse incidente pode ter relações diretas com um processo irreversível do deslocamento das placas tectônicas e também com o recente aumento das atividades sísmicas na região. Eles ainda dizem que nos próximos séculos, o continente africano poderá se dividir em dois. Lembrando que o Oceano Atlântico foi também criado através de uma divisão das placas tectônicas, há aproximadamente 138 milhões de anos. Esse acontecimento dividiu a África e a América do Sul, criando então o Oceano Atlântico. Obviamente, esses deslocamentos podem causar terríveis resultados.
Isso porque o local em que se localiza a Europa inteira é influenciada pela placa africana. Microplásticos dentro do gelo ártico. Não é novidade para ninguém que o plástico é atualmente uma grande ameaça para o meio ambiente. Muitos animais se tornam vítimas da poluição marinha causada pelo consumo excessivo do plástico pelos humanos. Recentemente, pesquisadores do Instituto de Pesquisa Polar da Noruega descobriram partículas de plástico dentro da neve naquela região. Como é possível que isso aconteça? Quais são os perigos que isso representa? Melanie Bergman, cientista que liderou a pesquisa, diz ter ficado em estado de choque com a quantidade de partículas de plástico menores que 5 milímetros, detectadas em uma pequena amostra da neve. Vocês conseguem imaginar? Em apenas 1 litro de neve foram encontradas cerca de 10.000 partículas de plástico. Até recentemente, o Ártico era visto como uma das poucas regiões do planeta não contaminadas por resíduos plásticos. Porém, essa pesquisa provou que isso não era verdade. Os pesquisadores ainda apontam que existem mais de 17 tipos diferentes de microplásticos, e dentro da neve pesquisada ainda foram detectados pedaços de borracha e de fibras sintéticas. A doutora Bergman e toda a equipe do Instituto consideram a possibilidade de que essas partículas tenham se misturado à neve através da atmosfera. Além de tentar provar essa teoria, atualmente eles estão tentando descobrir os possíveis perigos que esses microplásticos podem significar para os humanos, para os animais e para todo o meio ambiente. O asteroide Apophis. Recentemente, o asteroide Apophis vem se tornando um assunto muito falado. O Apophis é um asteroide verdadeiramente grande que está se aproximando de nosso planeta. A origem do nome vem do Antigo Egito. Apophis, também chamado de Apep, era conhecido como o Senhor do Caos e acreditava-se ser a personificação do mal e do caos. A aproximação do asteroide não somente irá gerar uma grande mudança climática, mas também poderá causar diversos tsunamis ao redor do planeta, segundo apontam os pesquisadores. Especula-se que o asteroide Apophis tenha cerca de 370 metros de diâmetro e que ele passe perto do nosso planeta por volta do ano 2068. Por sorte, segundo cálculos da NASA, é pouco provável que ele colida com o planeta Terra. A probabilidade é de cerca de 2,7%. Mas ainda assim, eles se preparam para uma melhor análise da órbita desse asteroide, utilizando diversos tipos de aparelhos. Essas pesquisas estão previstas para serem realizadas em 2029, ano em que o asteroide se aproximará até uma distância que permita a sua observação. Se pensarmos que a probabilidade de uma colisão é de 2,7%, a aproximação desse asteroide pode causar realmente grandes impactos em nosso planeta. Por exemplo, os fragmentos e a gigantesca quantidade de poeira criada por esse asteroide podem ser o bastante para cobrir os raios solares, causando uma queda brusca na temperatura terrestre e uma mudança geral no clima. Fonte de lava em formato de um domo. Por último, vamos falar mais sobre um caso intrigante. Esse caso, apesar de antigo, nos mostra que acontecimentos chocantes podem nos impressionar, mesmo 50 anos depois. Recentemente, o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos postou na internet uma foto registrando um raro fenômeno da natureza. A foto era de um vulcão com uma espécie de domo feito de lava. Essa foto foi tirada na erupção do vulcão Kilauea, localizado no Havaí, em 1969. A erupção continuou por 3 dias e o domo chegou a uma altura de 20 metros. Especialistas dizem que esse fenômeno acontece somente em casos raros, em que bolhas de ar se formam dentro da lava. Essa lava, ao se expandir, forma a chaminé vulcânica e começa a subir. Ao ultrapassar a chaminé, a lava é expelida para cima como uma grande fonte de lava. Segundo relatos de testemunhas de 50 anos atrás, a fonte de lava expelida continuou por muito tempo. Espantosamente, documentos mostram que o domo durou por 3 dias e meio. Pesquisadores ainda advertem que a partir do ano 2017, o vulcão Kilauea voltou a ter um aumento de sua atividade vulcânica. Isso quer dizer que, em um futuro próximo, novos vídeos desse incrível fenômeno podem aparecer na internet. Afinal, a natureza é imprevisível. E então chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por assistir. Qualquer acontecimento pode ser visto como um desastre ou algo terrível.
Mas, ao invés de absorvermos toda e qualquer informação como nos é apresentada, é importante observarmos tudo de forma objetiva. E acredito que, independente da dificuldade que possa aparecer, juntos podemos superá-la. Então, até a próxima!